Bem-vindo à nossa videoaula, galerinha. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre relação de Girard, dando continuidade ao nosso conteúdo de equações polinomiais, tá, pessoal? O que é a relação de Girard? A relação de Girard nada mais é uma relação que nos ajuda a resolver polinômios de uma forma mais simples. Vocês já conhecem a relação de Girard, tá? A gente já trabalhou com essa relação de Girard. Lembra lá que toda vez que eu vou resolver uma equação do segundo grau, geralmente eu utilizo soma e produto das raízes, correto isso? Vamos verificar isso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui se eu pegar a seguinte equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E aí, quando eu vou resolver esse tipo de equação, geralmente eu não aplico delta e Bhaskara, certo? Por que eu não aplico? Porque eu conheço a relação de Girard para uma equação do segundo grau. Para a equação do segundo grau, basta que eu pense em dois números que somados, que aí esses dois números são as raízes, tá? D igual a 5 e que dois números multiplicados D igual a 6. E aí, quando eu penso nesses números, eu acho 2 e 3. Quando eu somo, dá 5. Quando eu multiplico, dá 6. Então, com isso, eu resolvo aqui a nossa equação. Eu consigo encontrar as raízes da equação do segundo grau. Esse processo aqui, tá? É chamado de soma e produto, quando nós estamos resolvendo a equação do segundo grau. Só a equação do segundo grau. Porém, como a gente já está ampliando aqui o nosso conhecimento, por assim dizer, nós iremos aplicar essa mesma definição. Só que essa definição aqui é chamada de relação de Girard. E como é que funciona a relação de Girard? Lembra lá, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um produto entre dois termos, x menos 2 vezes x menos 3, o que é que a gente faz, pessoal? Vamos lá fazer passo a passo, tá? Isso aqui igual a zero. E aí, o que é que eu faço? X vezes x ao quadrado, né? O famoso chuveirinho. Esse vezes esse, menos 3x. Esse vezes esse, menos 2x. Esse vezes esse vai ficar mais, vou colocar aqui no parênteses só para representar, tá? A definição da soma e do produto. Menos 2 vezes menos 3, igual a zero. Então, observe o seguinte. Vou ajeitar isso aqui para ficar melhor, para a gente poder entender a soma e o produto. X ao quadrado é menos 3 mais 2x mais menos 2 vezes menos 3 igual a zero. Então, observe o seguinte. Quando eu digo que dois números somados têm que dar 5, observe que quando eu resolvo o meu produto notável, vocês nunca prestaram atenção nisso, tá? Mas quando você resolve o seu produto notável, tá aqui, ó, a soma, dando 5. E quando você multiplica, tem que dar 6, tá aqui na minha representação, né, do meu polinômio, da minha equação de segundo grau, o produto dos dois termos, certo? E aí, como foi que Girard definiu essa situação para uma equação polinomial, equação do segundo grau? Como foi que Girard a definiu? A definiu da seguinte forma. Ele disse que x' vezes x duas linhas tem que ser igual a menos b sobre o valor de a. Da mesma forma que, tá? X' vezes x duas linhas tem que ser igual a c sobre a. Observe o seguinte, na minha representação não tem a, né? Porque o coeficiente de a, o a, vale 1. E quando é 1 é bem simples definir, porque todo número dividido por 1 é o próprio número, né? 100 dividido por 1 dá 100. Então, por isso que eu não represento aqui o número 1, mas existe daqui, ó, o número 1 e o número 1. Professor, por que também não colocou o B aqui quando foi fazer? Porque menos vezes menos vai me dar mais, por isso que o sinal fica positivo. Então, são algumas características. Lembra que eu falei aqui? Que é quando eu vou resolver, né? Então, quando eu vou resolver, eu já aplico algumas definições diretas. Eu não faço passo a passo, certo? Eu aplico diretamente já, porque eu já conheço. Mas se a gente for aplicar passo a passo, a relação de Girard para uma equação do segundo grau, ela é dessa forma, tá? A soma das duas raízes vai ser sempre menos b sobre a, e o produto das duas raízes vai ser c sobre a.
representando aqui de forma geral nossa equação de segundo grau, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se for para uma equação do terceiro grau, como é que fica isso aqui, né? Isso aqui vai ficar da mesma forma. É uma situação análoga, só que aqui a gente tem que encontrar, ou melhor, numa equação do terceiro grau existe 3 raízes, mas vamos colocar a representação. Eu tenho ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. E a representação disso é análoga à primeira. A soma das 3 raízes tem que ser igual a menos, nesse caso vai ser menos b sobre a. Observe que é a mesma definição, tá? Só que aqui é a soma apenas de 2. E aqui, como aqui a gente tem 3 raízes, aqui é a soma das 3. O produto da soma de 2 em 2 raízes, como é que fica aqui, ó? x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Isso vai ser igual a c sobre a. Certo? Observem direitinho, tá? Essa representação aqui, ó, para depois não se esquecerem. E aí, o produto das 3. x' vezes x duas linhas vezes x 3 linhas é igual a menos d sobre o valor de a. Então tá aqui, ó, a minha representação da relação de Girard para uma equação do terceiro grau, beleza? E analogamente a gente consegue fazer para as demais equações. Se fosse uma equação do quarto grau, eu teria a soma de todas elas menos b sobre a. Depois, o produto, tá? O produto da soma de 2 em 2, que seria c sobre a. Depois eu teria o produto da soma de 3 em 3, certo? Como é do quarto grau, eu teria o produto da soma de 3 em 3. Seria x1, x2, x3 mais x1, x2, x4 mais x1, x3, x4 mais, e assim sucessivamente, beleza? Que seria menos d sobre a. E por fim, o produto das 4, certo? E analogamente a gente pode fazer isso para qualquer uma das equações polinomiais que tivermos. Basta saber quantas raízes essa equação possui. Beleza? Vamos fazer só um exercício para a gente poder fixar isso aqui, tá? Vou apagar aqui essa primeira parte e eu tenho um exemplo aqui ideal. O exemplo diz o seguinte, deixa eu pegar aqui o exemplo. Ele dá o polinômio x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 3 igual a zero. E aí ele diz o seguinte, ó. Resolva a equação polinomial dada, sabendo que ela possui uma raiz dupla. Ora, se ela possui uma raiz dupla, significa que um único valor é raiz 2 vezes da equação. Isso é bom pra gente, tá? Porque é o seguinte, quando eu for aplicar essa definição, já que é do terceiro grau, eu vou ter o seguinte, ó. Vou chamar as raízes de A e B, para facilitar a minha vida, tá? Em vez de chamar x1, x2, x3. Então, ó, esse cara é o meu x1, esse é o x2 e esse é o x3. Então, por definição, eu tenho que A mais B é igual a menos B sobre A. Só melhorando essa situação, 2A mais B é igual a 5. Guarda essa informação. Por definição, eu tenho o quê? A vezes A mais A vezes B mais A vezes B é igual a C sobre A. Melhorando essa situação, vai ficar A ao quadrado mais 2AB igual a 7. Guarda novamente essa situação. E por fim, o produto das 3. A vezes B é igual a menos D, menos 3 sobre A. Melhorando essa situação, A ao quadrado B é igual a 3. Beleza. Olha só aqui a sua representação, tá? Essa é a sua representação para as 3 raízes. E agora o que é que você faz? Eita, aqui
aqui e aqui. Com essas três situações, você tenta isolar e substituir nas outras. Vamos isolar B. Olha só, para essa daqui, tá? Queria fazer de uma forma mais fácil. Vamos ver se é essa. Então, B é igual a 5 menos 2A. Essa situação você substitui nas outras equações e verifica o que é que resulta, tá? Apagando aqui essa segunda parte aqui para a gente verificar o que é que acontece. Isolei aqui essa situação. Aí, ó, vou substituir esse termo aqui. Então, vou ficar com A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. B é 5 menos 2A. Isso vai ser igual a 5, né? E aí eu começo a resolver ali, ó. Eu vou ficar com A ao quadrado mais 10A menos 4A ao quadrado, igual a 5. A ao quadrado menos 4A vai me dar menos 3A ao quadrado, igual a 5, mais 10, né? Mais 10A, menos 5, já vou trazer o 5 para o primeiro membro, menos 5, igual a 0. Uma equação do primeiro grau. E aí você pode aplicar Girard de novo, tá? Você pode aplicar a relação de Girard novamente, para encontrar as raízes. Deixa eu ver aqui como foi que ele fez, tá, pessoal? Ele aplicou nessa... Ah, não, eu errei aqui, né? Que é 7, ó, igual a 7, que eu estou substituindo nessa. Desculpa, tá? Então, esse cara é 7, esse cara é 7, e quando eu passo ele para o primeiro membro, ele é 7. Então, tá aqui. Ao resolver novamente, por delta ou Bhaskara ou aplicando Girard, você vai encontrar que a linha é igual a 7 terços e a duas linhas é igual a 1. Então, você já encontrou duas raízes. As duas, né? Ou melhor, duas possíveis raízes. Então, você tem duas raízes 7 terços ou duas raízes 1. Você precisa encontrar outra raiz. Para isso, o que é que você faz? Substituir em qualquer uma dessas. Então, B, vou substituir nessa, é igual a 5 menos 2 vezes 1. Primeiro essa para ficar mais fácil. B é igual a 5 menos 2, B é igual a 3. Então, eu tenho aqui, para essa solução, eu vou ter as raízes 1, 1, 3. 1, 1, 3. Para essa solução, B é igual a 5 menos 2 vezes 7 terços. B vai ser igual a 5 menos 14 sobre 3. B é igual a 1 terço. Para essa solução, eu tenho a raiz 7 terços e 1 terços. Tá aqui as suas enúplas, tá? Seu conjunto de solução para essa. Observe que eu nem precisei utilizar a última equação. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Relação de Girard. E logo em seguida, logo depois eu passarei alguns exercícios para que vocês possam resolver. Beleza?